Boa noite a todos, aos que não me conhecem. Sou Luciano Coelho, advogado trabalhista, sou sócio do escritório Coelho e Tachi Advogados, escritório que está promovendo uma série de lives para tratar um pouco sobre os aspectos trabalhistas decorrentes dessa crise, dessa pandemia do Covid-19. E hoje eu tenho mais do que a honra de contar com dois convidados muito especiais, apresentando inicialmente uma pessoa que não precisa de maiores apresentações, que é o Carlos Oshiro, um amigo querido, diretor da Targo Consultoria, coach, colunista de empreendedorismo, e que com certeza vai nos ajudar com muitas e muitas informações e insights para que problemas e dificuldades decorrentes dessa crise sejam ao menos minimizados pelos empreendedores. Também vamos contar com as palavras de sabedoria aqui do Silvio Florindo Júnior, engenheiro elétrico e pós-graduado em gerenciamento de projetos. Ele é sócio da empresa Engesan Soluções Energéticas e também é sócio de uma franquia do Detroit Steakhouse, o que é bem interessante porque são dois perfis empresariais distintos e certamente ele nos brindará com estratégias distintas para enfrentamento dessa crise do Covid. Então, eu agradeço a participação de todos. Esperamos aproveitar essa 1 hora, que é muito rápido. Esperamos trazer muitas informações. Por isso eu não vou me delongar muito. Qualquer pergunta podem fazer nos comentários, que faremos o possível para respondê-las ainda ao vivo. Ou, se não for possível, certamente a gente dá alguma forma de responder posteriormente. Tá bom? Um grande abraço e vamos dar início. Grande Oshiro, queria começar contigo sobre um ponto que já não é novidade, mas que acaba talvez tendo que ter uma nova roupagem em virtude desse Covid, que é o poder do ambiente experiencial, a experiência que o empreendedor deve promover para os seus clientes. Como seria esse poder experiencial? Como seria o papel dele para a retomada das empresas num cenário que tem de ser cada vez mais virtualizado, Oshiro? Bom, primeiramente, boa tarde, Luciano. Obrigado pelo convite. Fiquei honrado aí por você me convidar para batermos um papo aí com os seus seguidores, com o seu público. Também fiquei muito honrado em participar juntamente com o Silvio, que é outro empresário aí, que faz parte dessa turma de corajosos que empreendem e que nesse momento, assim como todos que são colaboradores ou empresários, no mundo inteiro, porque esse é um momento único no mundo inteiro, não é algo localizado como na nossa cidade ou na nossa região, mas é algo que todo mundo passa por esse desafio. E você bem tocou com relação à parte da experiência. A gente que levanta a bandeira da nova economia, para quem me conhece, sempre nós estamos falando sobre a nova economia, que é a nova forma de se fazer negócios. Existe a diferença entre a velha e a nova economia, e a nova economia está pautada principalmente na experiência do cliente. E hoje, como é que a gente entrega a experiência, sendo que normalmente a experiência é um conjunto de atmosfera do negócio, como que é decorado o seu negócio. Alguns lugares, inclusive, trabalham com o cheiro em cima disso. Você tem a parte da sonorização, que muitas lojas e muitas organizações também se preocupam até com a sonorização. Mas como fazer a entrega dessa experiência, onde entra a parte do encantamento e do relacionamento humano, quando a grande maioria está em casa? E aí a gente vai para a parte do online e a gente vai para a parte, inclusive, das empresas que estão entregando produtos e serviços. Seja aqui, como nós estamos fazendo agora, levando conhecimento aí para quem está nos assistindo, como também para as empresas como supermercados, restaurantes que têm os seus deliveries. E eu sei que ontem, Dia das Mães, a gente teve um crash no delivery, Muitos restaurantes não conseguiram entregar a famosa experiência nem básica, porque não estavam preparados. Até comentei isso com alguns amigos, que a data do Dia das Mães é a data que mais o comércio vende ao longo do ano. E que todos os restaurantes vendem muito, porque normalmente Dia das Mães
quer dizer o quê? A mãe não pode fazer a comida, porque a mãe tem que, na realidade, curtir o seu dia e não vai para a beira de um fogão, né, fazer a comida da família. Mas todos os restaurantes estavam fechados. Então era natural que 100% da população ia pedir um delivery. E a grande maioria não estavam preparados, e a gente, ao invés de ter aquela experiência fantástica e uau, provavelmente a grande maioria dos consumidores tiveram um pesadelo. Então, quando a gente fala de experiência, está ligado muito no quê? Na entrega inesperada de algo que o cliente não pediu ou não estava esperando. Então, a partir de agora, na nova economia, nós temos que entregar algo que faça realmente um encantamento do cliente e que ele fique tão encantado que vá para as redes sociais propagar isso, né, e dizer o que aconteceu. Mas a gente viu o processo contrário. Se você for nas redes sociais dos grandes restaurantes, você tem uma enxurrada de reclamações de clientes que, ao invés de ter sido encantado, infelizmente sofreram uma frustração porque, de repente, ou a comida não chegou, ou então chegou muito atrasado. Isso já começou desde o café da manhã. Tem gente que recebeu o café da manhã na hora do almoço. Tem gente que não recebeu o café da manhã. E aí você vê que nós temos aí uma grande defasagem na nossa logística, coisa que o americano sabe fazer muito bem. Né? Pede agora e, de repente, daqui a pouco, inclusive, não somente com comida, né, qualquer tipo de produto está lá na porta da sua casa. Então, a experiência tem a ver, principalmente, com o uau que a gente entrega para o nosso cliente. Perfeito, Chiro. E aí eu já queria emendar essa pergunta também para o Silvio, para ele trazer na questão prática dos dois empreendimentos, né, que ele é sócio. Como é lidar com essa questão experiencial, se já está em prática algo nesse sentido, Silvio? E estendendo um pouquinho mais para uma questão que está bem à tona, bem na moda, que é o crowdfunding. Como é que está essa questão? Alguma das suas empresas tem se utilizado dessa nova ferramenta, vouchers? Como é que está esse funcionamento? Eu acredito que o Detroit ele tem tido um impacto muito grande em relação ao funcionamento. Explica um pouquinho como é que tem sido essa questão, tanto experiencial, que o Chiro falou brilhantemente, mas também essas novas modalidades de vouchers, crowdfunding, que é justamente para tentar minimizar um impacto financeiro das empresas nesse momento de crise. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Essa convenção norte-nordeste, digamos, né? Aqui na Bahia, vocês aí no norte do país. Exato. Luciano fazendo essa ponte. Bom, com relação às ações, né? A gente já vinha tomando ações justamente para nos adaptarmos a essa nova realidade. A gente vinha trabalhando com projetos visando um melhor atendimento, uma melhor experiência na casa do cliente. Só que, infelizmente, a gente não prevê esse cenário, o qual está nos fazendo, a gente está precisando se antecipar, né, a esse projeto, que era a médio prazo, ele passou a ser a curto prazo, e muito baseado no que o Chiro falou, a importância de você estar preparado. Né? Então, nós, por exemplo, lá no Detroit, hoje a gente não está no delivery e não estamos preparados, estamos nos preparando para atender. De nada adianta a gente implementar um delivery sem um planejamento, sem uma estrutura legal, sem uma embalagem legal, sem uma experiência diferente para o cliente. De nada valeria a pena. É o que o Chiro falou. Chuva de reclamação, então seria um tiro do pé, praticamente. Verdade. De crowdfunding, no restaurante a gente implementou em parceria com uma rede de cartões, a gente está vendendo vouchers, né, para que o cliente volte ao Detroit. É um momento complicado e a gente quer que o cliente volte assim que possível, e é uma promoção bastante agressiva na qual a gente fornece 50% de desconto no voucher. Então, assim, é bom para o cliente, é bom para a gente, que gera um fluxo de caixa, né, nesse momento tão delicado. Então, essas são as ações assim, mais voltadas à experiência do cliente. Continuando contigo, Silvio, rapidamente, já indo mais diretamente às questões trabalhistas, né? Quais foram as ferramentas, quais foram as medidas que tanto a Ingesan quanto o Detroit
estão se utilizando nesse momento para o enfrentamento da crise? Eu digo medidas em relação a essas regras novas, né, que a todo dia tem uma nova medida provisória, que prevê banco de horas, prevê teletrabalho, suspensão de contrato, redução de jornada. Quais dessas medidas, se é que vocês estão utilizando, quais delas têm surtido efeito na prática, estão dando um alívio no caixa das empresas? Conta um pouquinho pra gente. São duas empresas com perfis diferentes, né? O Detroit com mais de 30 funcionários e a Ingesan com equipes que são terceirizadas. Então, a gente tem tratamentos diferentes, né? Na Ingesan pouco impactou, né? A gente não tem mão de obra direta, então a gente realmente só aumentou os cuidados, criou critérios, criou procedimentos específicos para essa desse novo cenário. São grupos terceirizados. São grupos terceirizados. Isso. No caso. Perfeito. São equipes terceirizadas, são empresas terceirizadas que prestam serviço para a gente, né? Já falando de Detroit, do cenário do restaurante, sim, adotamos algumas medidas, né? A primeira delas foi a possibilidade de suspender os contratos de trabalho, né, por 30 dias, prorrogando por mais 60, por mais 30 dias, totalizando 60 dias, né, que foi a única forma que a gente teve de manter o nosso quadro. A nossa filosofia a gente prioriza a nossa mão de obra e a gente entende da importância da nossa mão de obra. Inclusive, essa semana, Luciano, em conversa nossa, estávamos falando justamente sobre isso, sobre a importância de como valorizar a nossa mão, como mostrar a nossa mão de obra, o quão ela é importante no nosso dia a dia. Infelizmente, no caso do restaurante, eu não tenho demanda para a minha mão de obra. Então, infelizmente, eu precisei suspender os contratos, mas essa suspensão não deixou de ser uma forma de mostrar para eles o quão importante eles são, né? Em paralelo, uma outra possibilidade que nos foi contemplada foi a de financiar, né, os salários, o pagamento dos salários. A gente está fechado aí desde o dia 20 de março, então você imagina, a gente vive de venda, né? Então se desde o dia 20 a gente está de porta fechada, a gente não fatura nada, então sem faturar realmente fica muito complicado manter uma folha. Então houve também a possibilidade de parcelamento, né, da nossa folha, que também ajuda demais no fluxo de caixa. E uma ação que vamos tomar, mas com o retorno, provavelmente, né, as atividades vão retomar de uma maneira gradativa, certo? É inevitável não projetar esse cenário gradativo. Então, uma outra possibilidade que nos foi apresentada e que provavelmente vai ser adotada da redução na jornada de trabalho, né, para evitar demissões. Perfeito. Pelo que eu percebi, então, você utilizou praticamente duas medidas provisórias, que é a 936, né, em relação à suspensão do contrato de trabalho, né, e o que você está mencionando de financiamento, muito provavelmente devem ser as regras trazidas na medida provisória 944, em que o governo ele faz um financiamento um pouco mais razoável, com taxas de juros mais baixas, para cobrir o pagamento de salários, né, da folha de pagamento de funcionários que têm até 2 salários mínimos, né? Provavelmente deve ser isso aí. E aí, Chiro, voltando a bola para ti, já com essa menção que o Silvio fez no bate-papo que a gente teve antes, sobre essa questão, foi o que eu ponderei com ele, que infelizmente na prática do negócio dele não é viável nesse momento. Foi o que eu mencionei para ele. No escritório eu fiz questão, eu poderia suspender o contrato, eu poderia tomar outras medidas que seriam, em termos financeiros para o escritório, muito mais vantajosos, né, em termos de conseguir manter um capital de preservação da sociedade. Mas o que eu pensei, o que eu mencionei com ele, que o meu pensamento foi: eu preciso manter o sentimento de pertencimento desses meus colaboradores, né? Eu preciso manter quente, né? Manter ainda forte na mente deles que eles fazem parte da engrenagem, né? Então, uma suspensão às vezes pode passar uma mensagem de que eles são prescindíveis. Eu não preciso deles para a manutenção do meu negócio, né? Então eu fiz de tudo para não suspender o contrato, para mostrar
que eu preciso de cada um deles, mesmo que seja com a jornada reduzida, né? Mas que ainda assim a presença deles no ambiente de trabalho e dividindo os nossos planos de ação é fundamental para a retomada do nosso escritório no momento próximo. Então foi esse pensamento e foi isso que o Silvinho mencionou, e nessa mesma pegada, nessa mesma vibe, Oshiro, eu queria ver contigo, explorar um pouco você nesse sentido de que será que é hora do empreendedor pensar o porquê que a empresa dele existe, né? Só é ganhar dinheiro? Será que é hora dele descobrir ou redescobrir o seu propósito? O que é que você acha? Pois é, Luciano, essa pergunta acho que é bem pertinente para o momento. Tá? Então, nesse momento em que talvez o maior patrimônio de qualquer empresário hoje está fechado, que são as suas lojas, são os seus estabelecimentos, excetuando aí, de repente, né, os segmentos que são imprescindíveis para a nossa manutenção, tipo supermercados, né, hospitais, enfim, esses ambientes onde os segmentos são necessários para a nossa sobrevivência, a grande maioria das empresas estão com as suas portas fechadas. E aí é que está o negócio. O empresário que sempre se levantou para ganhar dinheiro, hoje a ferramenta de ganhar dinheiro dele está fechada. Então, hoje, eu costumo dizer que está zerado todo mundo, né? Porque todos estão com as portas fechadas. E só vai, primeiramente, ter um equilíbrio emocional para começar a pensar num processo de reinvenção aqueles empresários que efetivamente têm um propósito. E nunca, né, eu acho que no mundo dos negócios, se falou tanto em propósito. Propósito tem a ver com o quê? Por que seu negócio existe? Qual a contribuição que o seu negócio dá para o mundo? E é por isso que a gente vê as empresas hoje, umas mais, outras menos, muito mais preocupadas em ajudar o outro do que efetivamente ganhar dinheiro nesse momento. Tá? Que eles precisam se manter, mas o quanto é que, além de eu me garantir, eu posso contribuir com o próximo. Então é nesse momento que surgem efetivamente as empresas que existem para dar uma contribuição para as pessoas. Então a gente costuma dizer o seguinte: empresas sem propósito servem para ganhar dinheiro. Empresas com propósito servem para fazer a diferença no mundo. Então você que é empresário que está nos assistindo agora, é você fazer essa reflexão. Por que a sua organização existe? A minha organização, que é a Taro Consultoria, o propósito dela é quebrar paradigmas. E o nosso objetivo, né, de todos os dias estar fazendo uma live, é por isso que a gente aceitou o seu convite também, porque a gente faz as nossas lives próprias também, é levar uma mensagem para o empresário de que forma ele pode se reinventar, mas para se reinventar, primeiramente, ele tem que ter um mundo novo. E esse é o grande desafio, porque Einstein já dizia que é mais fácil quebrar um paradigma do que é mais difícil quebrar um paradigma do que quebrar um ato. Olha só a dificuldade que é você mudar a mentalidade do empresário para o momento que ele está vivendo agora, o todo-poderoso empresário, que é composto por um time de colaboradores, e que quando ele chega lá no ambiente dele, ele é saudado e ele é admirado. Simplesmente o universo veio e falou: olha, a partir de amanhã você fecha o seu negócio, você manda todo mundo para casa, você vai para casa e você dá um jeito no teu negócio. Se o seu negócio tiver um propósito, você vai sobreviver. Se o seu negócio não for visto pelas empresas e pelos clientes como algo apaixonante e que tem uma contribuição para dar, provavelmente você não volta mais. Então, acho que esse é um grande momento de reflexão. E é um momento de reflexão quando a gente fala de propósito, porque o propósito é pessoas se conectando com pessoas. Empresas que ficam focados na qualidade, né, no preço baixo, ou então simplesmente nas características do produto, são empresas da velha economia. E empresas da nova economia é pessoas se conectando com pessoas. E aí, no meu entender, eu acho que essa pandemia veio como um aviso do universo, né, que a gente vê hoje o mundo de que forma. Cada país querendo o poder econômico mais do que o outro. Então você vê aí a briga comercial que existia entre a China e os Estados Unidos. Você vê os empresários, cada um querendo quebrar o outro. Então, tipo assim, você vê uma competição desleal, às vezes, de empresários para com empresários. Então, você vê o mundo da política, que em vez de ter uma união nesse momento, a gente vê, na realidade, as questões que deveriam ser deixadas para o lado, né, e que, tomando
como foco o momento que nós estamos vivendo, mas se mistura tudo em nome, né, do seu poderio político. Então o universo veio e falou o seguinte: olha, já que vocês não se entendem, vocês seres humanos, eu vou criar algo invisível que vocês vão ter que se unir para derrotar, né, esse vírus que na realidade a gente não consegue nem enxergar. Então aí é que entra o ser humano, o quanto a gente foca o ser humano, tem empatia pelo ser humano, se coloca no lugar do outro, aí o mundo se torna melhor. Mas infelizmente a gente não está vendo muito isso, e aí quanto menos a gente enxergar, mais vai se prolongar, né? Porque a gente não consegue enxergar o contraponto dos outros. Então acho que o recado que eu deixo aqui nessa minha fala é para você que nos assiste e para você que é empresário: qual é a contribuição que você dá para o mundo, aonde ganhar dinheiro é consequência disso. Que a grande maioria quer dar contribuição, vai simplesmente para ganhar dinheiro. Acho que esse é um ponto de reflexão para o Luciano Silva. Não, perfeito, Oshiro. E aí, como você menciona que a questão do propósito passa pela conexão entre pessoas, eu não tenho como não deixar de também fazer um certo link com a construção da nossa autoridade, né? Principalmente nas redes, né? Construção de reputação, nesse tempo de crise, né? Como que o empreendedor pode trabalhar a sua imagem, construir a autoridade nas redes sociais, ainda tendo que considerar que se trata de um período em que reinam as fake news. Quais são as dificuldades e quais as dicas que você pode dar para esse empreendedor, Oshiro? O grande desafio hoje do empresário, sabe qual é? É ter presença digital na sua posição de líder também. Porque todo empresário, queira ou não, ele é uma liderança, a começar na empresa dele. Então, eu costumo dizer, antes da pandemia, o foco era 90% no presencial e 10% no digital. Tipo assim, se der tempo a gente faz o digital. Na pandemia agora, com a quarentena, quem não tinha presença digital teve que construir isso. E quem já tinha presença digital simplesmente mudou o canal de entrega, que era presencial, e foi para o online. E aí eu dou exemplo da nossa empresa, que é a Targo Consultoria, que trabalha com treinamentos. A gente já tinha uma presença digital no CNPJ, que é a Targo, e no CPF, que sou eu e a minha esposa, a Gisele Oshiro. Então a gente só virou a chave e falou: olha, não é mais assim presencial, agora é online. E as pessoas continuam comprando, não é por causa da Targo. As pessoas continuam comprando porque se conecta e acredita no dono da Targo, que é o Oshiro, e na minha sócia, que é a Gisele. Porque se eu tivesse só presença de CNPJ, talvez eu não estaria vendendo. Então, qual é a reflexão que a gente deixa para os empresários? O quanto você, como pessoa física, dono de uma pessoa jurídica, tem presença digital e tem seguidores também. Porque hoje, a nossa marca, o nosso nome pode virar um novo negócio para capitalizar o meu negócio através do CNPJ. Só que esse é um desafio porque a grande maioria dos empresários da velha economia, que fizeram fortuna na velha economia, que ainda move, né, o mundo hoje, principalmente financeiramente, ele tem medo da rede social, ele tem medo de se expor, tem alguns fantasmas do tipo, vão me sequestrar, ou então, né, vão me roubar, mas hoje é tudo muito transparente no mundo digital. Se você digitar o seu nome no Google, vai aparecer tudo sobre você, inclusive existe até alguns sistemas e alguns cadastros clandestinos que as pessoas, se colocar lá o teu nome, vai aparecer até onde você mora, né? Não dá mais para a gente se esconder nesse momento. Então, novamente, a gente tem que se conectar com pessoas. O empresário tem que se conectar com pessoas. Esses dias eu fiz uma live com o Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans, e ele tem mais de 100 mil seguidores. Então, além de ele ter a empresa dele, que é a Chili Beans, ele tem também a imagem dele com milhares de fãs que seguem ele e, por consequência, acabam comprando na Chili Beans. Então, acho que esse é um momento de reflexão para quem é empresário, como é que pode escalar essa presença digital também. Não, perfeito. Que o empresário seja protagonista do próprio negócio, né? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Ele tem que ir à frente, ele tem que colocar, vamos dizer assim, né, a luz do sol, a cara do sol. Não, perfeito. Silvio, deixa o franqueado, se caso queira complementar algo em relação a propósito e a reputação, né, que o Oshiro falou tão bem, mas especificamente eu queria ouvir de ti em relação ao planejamento estratégico, né?
A gente sabe muito bem que no planejamento anual, o empreendedor ele tenta prever inúmeras hipóteses de risco, né? Mas acredito que ninguém conseguiria imaginar um cenário como essa pandemia, né? Não, sem dúvida. Como reajustar os ponteiros do planejamento de 2020 para que esse ano não acabe sendo um ano completamente perdido para o empreendedor? Sei que é difícil a pergunta, mas gostaria de te ouvir. Excelente pergunta. Eu já te antecipo que a minha visão é muito otimista, tá? Eu realmente não considero o ano de 2020 perdido, muito pelo contrário. Eu acredito que toda a crise traz um mar de oportunidades. E falando do restaurante, 1 ano e meio de operação, né? E aí a gente planejou 2020 para ser o ano, né? Depois de muito aprendizado, tudo muito procedimentado, criando métricas. Então a gente veio realmente no 2020, falando de planejamento, é um ano para estourar. Então a gente criou, inclusive, um plano de expansão baseado no sucesso que é o Detroit de Bela Vista. E simplesmente o plano de expansão está mantido. Então não posso te falar que o ano de 2020 está perdido, porque não está. A gente acredita muito que muita coisa vai mudar, tá? Muita coisa vai mudar. E o grande desafio nosso é estudar e tentar descobrir, tentar se antecipar às novas tendências, ver o que realmente vai mudar de forma definitiva e o que não vai, né? A gente trabalha com entretenimento, a gente trabalha com relação, a gente trabalha com diversão, né? Falando do restaurante. Então, isso não vai mudar. O brasileiro, ele gosta, ele quer ter o horário dele, ele quer sair, ele quer encontrar com os amigos. Então, isso vai mudar um pouco, mas as pessoas não vão deixar de se encontrar, não vão deixar de comemorar. Então, assim, a gente acredita muito que um retorno vai ser um retorno complicado, vai ser um retorno difícil, mas a médio e longo prazo a gente mantém a nossa proposta e, obviamente, nos atualizando, porque o grande segredo aí é você descobrir quais tendências vão ser definitivas, como o próprio Chiro mencionou agora, as redes digitais, a introdução do digital. Isso é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Mas o que vai ficar definitivamente no digital e o que hoje está no digital, mas que vai voltar para o físico, entendeu? A gente trabalha com atendimento, a gente trabalha com entretenimento, novamente falando. Então, muito otimismo, tá? Muita tranquilidade, muita serenidade nesse momento. E eu digo, pelo Detroit, o plano de expansão tá mantido, né? A gente está com uma loja aí provavelmente até o final do ano estaremos com 4 lojas operando no Nordeste. Então, um plano de expansão arrojado, mas muito bem planejado, muito bem estudado. E por parte da Ingesan, é a mesma coisa. A Ingesan foi menos impactada. Na verdade, o nosso maior impacto é no cliente, que se segura agora e pretende não investir. Mas para isso criamos campanhas específicas que serão divulgadas aí até ao longo da semana, tendo coisa boa para sair aí agora. Pronto. Eu acredito que o Chiro vai concordar comigo. Pelo que você falou, Silvio, não deixa de ser uma grande oportunidade para uma empresa analógica, né, passar a trilhar o caminho para a nova economia, não é, Chiro? Acho que é uma belíssima oportunidade para isso. Só mencionando aqui, eu também estou copiando o Chiro no que ele sempre fala nas lives dele. Normalmente a média de atenção dos seguidores varia um pouquinho de 40 a 45, 50 minutos, né, Chiro? A gente está chegando aqui aos 35, e aí eu queria deixar uma pergunta um pouco capciosa para vocês dois nesse caso, começando pelo Chiro. Nesse momento de pandemia, Chiro, buscar novos clientes é a melhor estratégia para o empreendedor? Então, na velha economia, Luciano, o que acontece com o empresário? Ele investe forte em publicidade para atrair novos clientes, né? Esquece do cliente que é leal a ele. Isso é velha economia. Na nova economia, o foco não é em novos clientes. O foco é uma quebra de paradigma, isso que eu vou falar, tá? Talvez algumas pessoas possam não concordar, mas é o modelo mais rápido,
mais fácil e de menor investimento. Na nova economia, o teu foco é o seu cliente. A pergunta é, o que você está fazendo para o seu cliente que já compra há um longo tempo com você? Qual é a experiência que você entrega para ele? Qual surpresa você proporciona para ele? Ou é somente uma relação de compra e venda, que ele vai até você, pede alguma coisa, atende ele, ele vai embora e você nunca mais acessa ele, e do tipo assim, quando você quiser, eu estou disponível novamente. Na nova economia é o seguinte, quanto mais eu entendo de quem é o meu cliente, o que ele gosta, onde ele mora, faço pós-venda, peço a opinião dele para melhorar o meu atendimento, ou a minha experiência, e entrego algo uau para ele, quem é que vai atrair novos clientes? É ele. Então isso é muito mais barato, porque eu foco nele, ele compra mais de mim, e quem traz novos clientes é ele. Então acho que hoje nós temos uma legião de empresários, nós temos um movimento de empresários da nova economia, que já passaram pela nossa imersão no empreendedorismo, e por incrível que pareça, quem traz novos clientes são eles que indicam. E aí aquela propaganda boca a boca é a melhor que tem, porque é alguém que você confia indicando uma empresa para que você compre lá. É uma quebra de paradigma, mas é uma lei de Pareto, que também faz parte da nova economia, e a lei de Pareto é a relação 80-20. 20% de esforços para 80% de resultado. E a gente percebe que na velha economia o empresário trabalha 80%, foca em 80% de ações para ter 20% de resultados. E você entender da lei de Pareto e saber executar ela faz uma grande diferença na sua vida, principalmente, que melhora a qualidade de vida e o bem-estar, vamos dizer assim. Perfeito. Focar na experiência, né? Focar na experiência, é o que você já tinha dito. Eu, como tenho uma empresa de entretenimento, e eu sou muito focado, Chiro, na satisfação do cliente, tá? Isso é uma métrica que eu não abro mão, que a gente não abre mão. Então, tá no dia a dia, vendo os pontos negativos, corrigindo no processo PDCA e sem parar. Já a Ingesan, que é uma empresa de soluções, né? Então a gente tenta mostrar, o que a gente faz é mostrar para o cliente de que forma ele vai ganhar adquirindo um de nossos produtos. É mais ou menos nessa linha aí que você acabou de citar. Perfeito. Meus amigos, estamos aqui na contagem regressiva, 1 minuto para 40 minutos de live, que para mim pareciam mais 4 minutos de tanta informação bacana. Por mim ficaria muito mais tempo com vocês aqui. Eu tenho certeza que quem nos seguiu, quem nos viu, está saindo com insights e informações bem relevantes, né? Mais uma vez, gostaria muito de agradecer, né, a aceitação dos convites, né, o Chiro e Ciro. Desde já queria fazer novos convites para no futuro voltarmos a conversar, né, e espero que essa crise passe mais rápido e o nosso bate-papo futuro seja sobre já com outro contexto, sobre outras perspectivas. Um grande abraço.